Você está ouvindo o podcast do Clubhouse do dia 22 de julho de 2021, no Brasilidade. Aqui conversamos com João Cândido Portinari a respeito da obra de seu pai, o artista Cândido Portinari, inclusive o Mural das Nações Unidas, Guerra e Paz. Seu pai, ele foi o representante do neorrealismo brasileiro, em relação às artes plásticas também fora do Brasil, que é algo extremamente importante. E recebeu inúmeros prêmios, e para mim é uma obra que, por isso mesmo, eu coloquei como, vamos dizer assim, parte da nossa conversa, a obra Guerra e Paz, que se encontra nas Nações Unidas, nos Estados Unidos. E ele estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, produziu mais de 5.000 obras, entre pequenos desenhos e grandes pinturas. Nasceu e cresceu em Brodowski, no interior de São Paulo, e acabou falecendo por um envenenamento devido à pintura dele com 59 anos. 58. 58, eu achei que fosse 59, ainda mais novo. E eu acho interessante a técnica dele, porque ele usa de traços urbanos para pintar cenas cotidianas e o agreste folclórico do Brasil. E totalmente politizado, né? Foi um artista que entrou para o Partido Comunista e opôs-se à pobreza, à opressão, à injustiça. Isso. E foi de encontro ao movimento impressionista, tanto fora do Brasil como no Brasil. Quando eu comecei a pesquisar, eu achei interessante o que você começou a fazer quando voltou ao Brasil em 1967. Aí eu vou entrar nesse detalhe no final da nossa conversa. Tá. Então, ele ganhou prêmios, ele foi estudar na Europa e retornou em 1931, depois de conhecer a sua mãe. Isso. Em 1939, ele exibe na Feira Mundial de Nova York. Em 1940, uma das suas pinturas é exibida no Museu de Arte Moderna em Nova York. Ele se engaja politicamente contrário à ascensão do fascismo na Europa, as guerras e toda a problemática da estrutura social brasileira. E isso segue-se com o exílio dele, né? Com o Dutra, ele caça todos os comunistas no Brasil. O seu pai se exila no Uruguai e o Dutra dá início à campanha O Petróleo é Nosso. Ele volta ao Brasil em 1951, mas antes a gente não pode deixar de... Não, em 52. Não. Detalhe. Não. Ele foi em 48. Ele fica 2 anos. Isso, mas ele volta ao Brasil não em 48, em 51, certo? Não, em 48. A gente fica 2 anos fora do Brasil, né? Um Entre ano 40 e um ano na Argentina. Um ano no Uruguai e um ano na Argentina. Então, ele se torna deputado em 45, senador em 47, e aí vocês se exilam no Uruguai e na Argentina. Não. Ele não é eleito, Cláudia. Ele não é eleito. Ele é candidato não eleito. Ele não se torna nem deputado, nem senador. Tá. E aí... Mas ele se candidata, certo? Se candidata. Tá. E aí ele recebe uma aula na Bienal de São Paulo, totalmente dedicada aos trabalhos deles em 1951, e durante o getulismo, quando é decretada a anistia geral, ele se engaja na política novamente?
Não, ele, na verdade, os únicos momentos que a gente poderia dizer que ele se engaja na política são esses 2 momentos em que ele é candidato a deputado em 45, né, e depois a senador em 47. Ah, o engajamento dele na política se dá através do seu legado, né, pictórico, ético, humanista, né, das suas obras, dos seus escritos, dos seus poemas, né, porque ele foi poeta também, pouca gente sabe disso, né, Julieta? Ele, então, não era uma militância de político, né? Ele não foi um político, ele foi um humanista, um militante que se engajou no partido, num único partido, segundo ele mesmo declarou, né? Que respondia às suas aspirações de justiça social, de fraternidade, de espírito comunitário, de respeito à vida, né? Que são os valores pelos quais ele lutou a vida toda. Sim. Em 1956, o Brasil de Juscelino Kubitschek designa Portinari para pintar a Guerra e Paz. É a obra que o país decide doar às Nações Unidas, juntamente com outros países, para formar parte da sua nova sede. Isso. Uma sede que começou também nos anos 40 e só termina em 56, né? Quando é inaugurada a... Não, a sede não, a sede termina bem antes, né? Os painéis Guerra e Paz é que são entregues, não, que são finalizados em 56. Mas o prédio da ONU em Nova York, eu acho que ele é de 50, não é? Não, o projeto começou anterior a isso. Deixa eu Era a ver. Liga das Nações antes. Exatamente. Primeiro, eles se instalaram em Genebra, logo após a guerra, Isso, em 1946, em Viena, em 1980, no Quênia, em Nairobi, em 96. E a construção mesmo começou em 48 e foi inaugurada em 9 de outubro de 52. isso. Ele Em começou a fazer Guerra e Paz. Isso. E devido Bom, tudo bem. Então, o seu pai levou 4 anos para fazer a obra. Isso, ele passou 4 anos fazendo estudos, né? Fez cerca de 200 estudos em todas as dimensões, todas as técnicas. E ao cabo desses 4 anos, ele então começa a pintar Guerra e Paz e leva 9 meses para pintar esses 2 gigantes aí, né? Tanto que o Bianco, que trabalhava com ele, que era bem jovem, era o assistente dele, ele fala assim: parimos 2 filhos de 14 metros de altura, porque foram 9 meses, né? Mas eu achei interessante quando você conta que ele pintava maquetes, né? 14 peças para cada parte do mural. E ele Não, não são trabalhou. maquetes, não são maquetes. Isso aí você está se referindo ao fato de que os painéis Guerra e Paz são compostos, cada um, por 14 painéis, né? 14 Painéis. painéis, que são painéis de... 4 metros por 2 de altura. É, mais ou menos isso. São 5 metros por 2,20. Antes disso, existe praticamente o que eu vou chamar de revolução, né, no Rio de Janeiro. Todos os artistas, todo mundo quer ver a obra antes dela ser enviada para os Estados Unidos. E o teatro fica aberto dia e noite para que o povo visite a obra. Isso mesmo. E o Teatro Municipal do Rio de Janeiro nunca foi tão cheio e nunca será tão cheio como naquele tempo, quando É, eles foram visitar a obra do Portinari. tem uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, né, que estava lá, que é Eu, linda. eu, eu vou ler porque eu fiquei impressionada. Fiquei impressionada. Ele diz, Carlos Drummond de Andrade, o grande Carlos Drummond de Andrade, com a sensibilidade maravilhosa que ele tinha. Quando li, eu não acreditei. Ele É, diz, era estranha e devota aquela pequena multidão de vultos negros assombracionais, de pé, imóveis, absortos, magnetizados em frente à dupla labareda que se alastrava por todo o campo visual.
O deslumbramento inicial da visão ainda me habita, e não sei de outras palavras com que lhes fale da exposição de Guerra e Paz no Teatro Municipal. É lindo, Se lindo. tais pinturas não se gravarem por toda a vida na tela interior, é que não merecíamos tê-la visto. Usando a linguagem da obra de arte, que é uma alegria perfeita, mesmo quando nos expõe o pranto e a solidão mortuária, Portinari nos diz: olha, vê bem, penetra o fundo dessas imagens e escolhe. Belíssimo. É só o Drummond mesmo tinha essa É. essa percepção, né. Eu estava lá, né, Cláudia, eu tinha 17 anos, eu estava lá. E aí você conta também, nos seus 17 anos, quão difícil foi ele pintar essa obra, né? Sim, claro. Ele estava proibido pelos médicos, né, de pintar devido ao envenenamento, né, pelo chumbo, principalmente, que havia nas tintas daquela época, e em coerência com toda uma vida de militância, né, pela paz, contra a violência, pela justiça social, ele não podia deixar, né, de aproveitar a maior oportunidade da vida dele de passar a sua mensagem de paz na ONU, né. Então ele resolve desobedecer às ordens médicas e eu tenho consciência de que ele sabia, né, que aquilo podia ser fatal. E, no entanto, ele faz esse, eu acho que é o supremo sacrifício da vida dele, não é? Que é dar sua própria vida pelos seus ideais, né? Catártico, né? Um movimento catártico dele, assim, o ser político pelo país que ele tanto amava, né? E aí Sim, eu até, assim, diante de tudo isso, eu digo, assim, mas me parece mais um brasilianista do que propriamente um artista plástico, né? Porque não, eu não diria isso não, Julieta, sabe por quê? O escritor russo Tolstói, certa sim, vez falou: "Se você quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia". E Portinari faz isso literalmente, né, ele começa pintando aquela pequenina cidade onde ele nasceu, Brodowski, né, que só tinha 3 ruas, quando eu era criança ainda só tinha 3 ruas. E ele vai se universalizando, e o Guerra e Paz é absolutamente universal. Aquelas mulheres com os filhos mortos ao colo, né, a Pietà, que estão no painel da guerra, você vê claramente que não são mais aquelas nordestinas, aquelas mães nordestinas da série Retirantes, né. Você tem aquelas pietás da série Retirantes são pietás nordestinas, brasileiras, mas as que estão no painel da guerra, elas são mulheres universais, né? Então E ele você, e você não acha que isso como é que se diz, um processo brasilianista? Ele transpõe, né, o que é ele como ser humano e ele consegue caracterizar toda aquela cultura que a gente vê também em Macunaíma, né, no filme mais tarde do Macunaíma, Vidas Secas é, Você está falando do momento dos retirantes, né, de sim, 1940, exatamente. não, não da Guerra e Paz. Guerra e Paz Não, já ele põe tudo isso junto, não é? Ele transpõe. mas aí seria a mesma coisa que a gente dizer que Chopin era polonialista da Polônia, né? Chopin, Não, 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 ele não, não. bebe Universal, populares, evidentemente, como o Villa-Lobos também vai beber nas sim, fontes populares, mas ele é universal, né, quer dizer, sim. a obra dele brasilianista seria talvez um Di Cavalcanti, né, que se detém durante toda a sua obra nas mulatas, no carnaval, nas características brasileiras. O Portinari não, ele faz uma pintura absolutamente universal, né. Certo. E aí são esboços, estudos que ele prepara, né, desses 180 a 200 estudos que ele faz de cabeças, pés, corpos, mãos, Isso, feras rugindo, que são as hienas, e as suas mandíbulas, cavalos, a luz do sol escaldante, o sofrimento do povo, o sacrifício, crianças na gangorra, dança de roda, papa-vento, catavento, diabolô, plantando bananeira no balanço, isso. mulheres
casais, Lampião e Maria Bonita, cabritos, carneiros, batedores de arroz, coros cantando. E, no fim, 6 dos estudos dos 12 pintados a óleo em tamanho natural continuam desaparecidos. E aí? Não sei se são 6. É mais? Onde que você pegou essa informação? Não, eu sei que tem 2 desaparecidos, mas não sabia que haveria mais do que isso, não. Tem, de fato, tem 2 estudos grandes, né, inclusive, de grandes dimensões, que misteriosamente desapareceram. A gente nunca conseguiu encontrar. A gente não tem ideia do que possa ter acontecido aí, né? Certo. E Curioso. aí, conta um pouco dos 2 temas dessa pintura, por favor, dos 2 painéis. Guerra e Paz. Sim. Então, no painel da guerra, ele vai se inspirar na Bíblia, né? Ele vai se inspirar na Apocalipse de São João. Você tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, né, que atravessam assim transversalmente o painel da guerra. E você tem uma coisa também que chama muito a atenção, é que você não vê armas, não vê uniformes, não vê soldados, né? Ele representa a guerra pelo sofrimento do povo, não é? Pelo sofrimento das mães que perderam seus filhos, dos filhos que perderam seus pais, né? Você tem um menino órfão lá em cima do painel. Então, é um painel atemporal. Você não marca ali um determinado momento, uma determinada época, né? O que aconteceria fatalmente se você representasse uniformes e armas, né? Ali não, ali é o sofrimento das populações civis esmagadas, né, pela força do mais forte, né? E no painel da paz, ele vai se inspirar no poeta e filósofo grego Eumênides, né? Que são as fúrias, né? Que foram transformadas, perdão, o poeta Ésquilo, né? Que escreveu Sim, Eumênides. As isso. Eumênides são as fúrias que eram espíritos maus, né? Que se transformaram em espíritos benfazejos, né? Todo o painel da paz é banhado de uma luz dourada, né? De uma atmosfera serena, suave, né? Ele passa a paz através do colorido e através também das cenas que ele retrata, né? Essas que você descreveu muito bem, das brincadeiras de crianças, né? Da ciranda das moças, das mulheres que voltam da colheita, né? Do trabalho recompensado, né? Então, são 2 obras assim diametralmente opostas, né? Em termos de colorido, em termos de clima, né? E as cores da terra roxa, o Então, azul, terra cores natal? são cores dourados, né, amarelos, azul claro, rosa, um terra assim muito suave, mais um ocre do que um terra, né? E na Sim, painel da guerra você tem aquele violeta, né, quase que roxo. né, e o azul profundo também, o azul escuro profundo, né? Quando a gente esperaria talvez que um painel da guerra fosse representado por vermelho, né, pelo sangue, né, e não, ele escolheu esses tons profundos, escuros, né, sombrios. E você fala em um dos vídeos que eu achei o máximo, o sonho de viver em paz, né, de toda a humanidade, Sim. e você fala da fraternidade como sendo a mais urgente, e continua sendo atualmente, né? Agora mais do que nunca, não é, Sim, Julieta? A pandemia, eu acho que nós todos que enfrentamos essa dor, né, essa tragédia da pandemia, nós fomos levados, cada um de nós, né, foi levado a uma grande reflexão, né, sobre a vida, né? Acho que nós vamos sair diferentes, né? Uma reflexão sim. sobre as relações, eu acho, as relações que nós temos conosco mesmos, com o próximo, com o planeta, com o sagrado, né? Eu acho que a gente está carecendo de uma nova ordem mundial, né? Uma ordem que não esteja mais debaixo do signo da violência, né? Da barbárie, da truculência, da ignorância, do preconceito, mas que venha a ser uma luz, né? A gente espera muito isso, né? Que, como aconteceu na Idade Média, o que sucedeu à peste foi um grande renascimento, né? Foi aí que surge Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, né? E todos os iluministas,
A gente tem essa esperança, né, de que o mundo entre numa nova fase, né, porque não é somente a pandemia, a gente está vendo a violência, a geopolítica da violência se espalhar pelo mundo inteiro. Você tem populações inteiras, velhos e crianças embarcando em balsas frágeis, né, e morrendo afogados no meio do caminho nessas migrações que fogem da violência, né? É. Isso tem que acabar. Quer dizer, acho que essa denúncia de Portinari nos painéis Guerra e Paz é um grito poderoso, né? Um grito brasileiro, né? Em prol desses valores, né? De justiça social, de não violência, né? De respeito ao sagrado da vida, né? Essa foi a grande mensagem que ele nos deixou, né? Agora, a obra, então, sai do Rio de Janeiro, segue para os Estados Unidos e fica encaixotada, é isso, durante 1 ano e 6 É, meses? porque E ela havia só é doada em setembro de 57. essa metade da década de 1950, você tinha o macartismo nos Estados Unidos, que era uma perseguição implacável às esquerdas, né? E o Sim, Portinari era um artista de esquerda. Então, houve um complô, houve realmente uma tentativa de fazer com que os painéis não fossem instalados. Eu me lembro da aflição de meu pai, né, ao saber que eles estavam encaixotados durante 1 ano, que eles poderiam se estragar dentro dos caixotes, né? E aí nós temos que prestar nossa homenagem ao Itamaraty, especialmente a alguns diplomatas brilhantes do Itamaraty, como o embaixador Jaime de Barros e outros, né? Ciro E de Freitas Vale, que Ciro foi de representá-lo, né? Freitas Vale, que fez aquele discurso belíssimo, né? Em que ele lamenta Portinari não estar ali ao lado dele, né? Na inauguração. Nem sequer isso, né? Concederam a ele, né? A oportunidade de estar ali, né? Ele morre sem a emoção de ver os seus painéis instalados na ONU, né? Pela perseguição política, né? E quase que os painéis não são instalados. Houve um movimento lá na ONU de que aquele espaço deveria ser ocupado por uma obra de Picasso, imagine você. E nós temos no acervo documental do Projeto Portinari muitas matérias de jornais e revistas, né, em que os artistas e intelectuais brasileiros se revoltaram e chegaram até a propor que a ONU devolvesse aquele presente do Brasil, né? Mas Agora, aí é interessante que você tenha tocado no nome de Picasso, porque em 2007 2 obras no MASP foram roubadas, né? Uma O Lavrador de Café e outra o Retrato de Suzanne Bloch, de isso, Picasso. isso mesmo, E em janeiro de 2008 voltaram intactas, né? isso, Undamaged. isso mesmo. E, é, e aí a gente é interessante porque eles eram contemporâneos, né? Sim, com certeza, claro. Na E teve uma influência grande num determinado momento em Portinari, né? Momento em que Portinari vê o Guernica de Picasso, ele sim, tem um choque, né? Ele dá uma entrevista para um historiador de arte português que é muito amigo dele, o Mário Dionísio, que é uma entrevista assim emblemática, né? Porque o Mário pergunta para ele sobre as influências que ele teve na vida e ele diz: "Ih, são tantas que eu não sei nem se eu saberia enumerá-las todas", né? E aí ele começa falando, ele fala os espanhóis, é claro, né? Goya, Velázquez, Zuloaga, né? Depois toda a escola italiana, e ele vai falando, aí o Mário interrompe ele e diz assim: "E Picasso?" E aí o Portinari faz um silêncio e diz assim: "Picasso, fulmina-me, que fulmina". bonito. E aí ele diz assim: "Eu tinha que fazer a série bíblica". A série bíblica é uma série absolutamente picassiana de Portinari, né, em que ele realmente ele está sob a total influência de Picasso. Então ele fala para o Mário: "Eu tinha que fazer a série bíblica, ou eu afundava ou eu dava o salto". Aí ele mostra a série Retirantes e diz: "Veja, Mário, eu consegui dar o salto". É porque ele tinha isso, ele tinha uma curiosidade infinita, né, sobre a pintura. Então, ele tinha uma necessidade interior, né, de pintar a maneira de. Então, ele tem momentos em que ele pinta como De Chirico, tem momentos em que ele pinta como os renascentistas italianos. Ele vai experimentando a técnica, né, e as formas de expressão dos outros artistas e vai Certo. sempre
andando para frente, né? Isso é uma coisa curiosa, você me deu a oportunidade de fazer um comentário que eu acho importante, sabe, Julieta, que é o seguinte, uma coisa que sempre me chocou um pouco, é por que no Brasil, especialmente, você tem essa obsessão pelas influências, no caso da pintura. Você usa até um verbo, que é um verbo estranho, que é fulano sofreu a influência de. Não pode sofrer, né? É para a pintura, porque quando você fala, por exemplo, de música, você jamais diria que Bach sofreu a influência de Vivaldi, né? Você É. pode procurar na literatura, você não vai encontrar o uso desse verbo na música. Não, Você pode se dizer Bach foi inspirou. inspirou, foi influenciado, né? Então É. tem uma espécie de demonização na área das artes visuais com relação às influências. E isso me faz lembrar um dos maiores físicos que a humanidade já teve, que foi Isaac Newton, né? Físico inglês, Sim. que perguntaram a ele assim: como é que o senhor chegou tão alto? E ele respondeu: porque eu estava montado nos ombros de gigantes. E ele está se referindo aí aos grandes cientistas de toda a história da humanidade, né? Está se referindo a Galileu, a Pitágoras, a Arquimedes, e é isso, quer dizer, a construção do conhecimento, do saber, é feita assim, é subindo nos ombros de gigantes, né? Não tem nenhum Então, desdouro, não tem nenhum nada pejorativo nisso, né? e aí, usando o termo, né, que você acaba de usar, gigantes, o Portinari ele apresenta o povo brasileiro de uma forma gigante, né? Sim, As proporções que ele usa nos esboços, nos desenhos e na pintura, apresentando o ruralismo, os trabalhadores, os refugiados, os imigrantes nordestinos, os retirantes, as imagens da infância, os familiares, os intelectuais brasileiros, nas ilustrações dos livros, tudo isso ele leva, né, entre aspas, para ser apresentado em 4 murais na Livraria do Congresso em Washington, é, para o Banco Central, para a Igreja da Pampulha e outros locais de prestígio de uma forma tão honrosa. E você chega a mencionar isso também no que é escrito dentro do projeto Portinari, né? Nos textos. Ele não destrói, ele honra. sim, com certeza. Eu até faria um comentário aqui, Julieta, se você me permitir, Sim, quando você estava descrevendo essa trajetória dele, que você fala da Feira Mundial de Nova York, em 39, e você fala depois da exposição no MoMA, em 1940, eu acho que sim. estou aí um momento assim dramático, decisivo, né? Que é 1935, quando ele, um jovem completamente desconhecido no setor internacional, ele concorre ao prêmio Carnegie em Pittsburgh, nos Estados Sim, Unidos, em 1935, com uma única tela, que é justamente a tela café, né, que fala de todas as origens dele, e esta tela ganha o prêmio Carnegie, ganha a segunda menção honrosa. Foi aí que ele entra vamos dizer, para consideração internacional. E logo a seguir vem essas coisas todas que você mencionou. Vem a Feira Mundial de Nova York, vem a exposição no MoMA, vem os afrescos da Biblioteca do... Afrescos não, perdão, que não são afrescos, são murais da Biblioteca do Congresso em Washington, e vem uma coisa que quase ninguém sabe, que o primeiro livro que foi publicado sobre ele, você sabe aonde foi publicado, por quem foi publicado? Isso quase ninguém sabe. Pela Universidade de Chicago. A que Universidade de bacana. Chicago publica o primeiro livro sobre Portinari, que é Portinari, His Life and Art, e com o prefácio de um dos maiores artistas norte-americanos, que era o Rockwell Kent, faz o prefácio Sim. desse livro. Isso é uma coisa também que se perdeu na memória, né, das pessoas. Então, quando você vai ao Brasil, você comenta também que conhece-se mais o trabalho do seu pai fora do Brasil, nos Estados Unidos, do que os próprios historiadores no Brasil, né? É um desconhecido.
um artista desconhecido. Mas eu volto para isso depois, porque eu acho que é interessante ainda tocar em mais alguns detalhes com referência ao mural da Guerra e Paz. Sim. Quando as delegações entram nas Nações Unidas, eu vi isso, elas dão de frente para o mural da guerra, e quando saem, elas veem o mural da paz. Isso mesmo. Isso foi proposital, né? Isso é Sim, porque ali esse local que você está descrevendo é o local talvez mais importante, mais dramático, né, de toda a sede da ONU, porque é a entrada da Assembleia Geral, onde os chefes de Estado vão discutir os destinos do mundo, né? Então, sim. quando eles vão entrar na Assembleia Geral, anual, né, que a Assembleia se reúne uma vez por ano, eles se defrontam com o painel da guerra. E quando eles saem, eles se defrontam com o painel da paz. Então, o simbolismo de que a missão da ONU é justamente assegurar a paz e evitar a guerra, né? É por isso que eu digo que os painéis Guerra e Paz de Portinari são dois grandes embaixadores da missão da ONU, né? Não é à toa que a ONU nos emprestou Guerra e Paz para que nós trouxéssemos ao Brasil, restaurássemos, fizéssemos a exposição no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte, depois levássemos para Paris, né, para o Grand Palais, e agora vamos levá-los para a Itália, para Roma, no ano que vem. O secretário, na época, o mais jovem das Nações Unidas, que era um economista, diplomata, e foi o segundo secretário-geral da ONU, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz postumamente, ele considerou, e ele também era visto pelo Kennedy como o maior statesman of our century, que era a 20th century. Ele considera a Guerra e Paz como a obra monumental mais importante doada às Nações Unidas. Do Hammarskjöld. Hammarskjöld. E quem disse, eu até coloquei entre aspas, que eu achei incrível, obras de arte em geral fazem pensar, e as dramáticas pinturas transmitem a chamada urgente pela justiça e pelo amor. Isso, perfeito. Quem disse isso? Eu não sei, esse eu não sei quem foi que disse isso. Talvez a crítica de arte do New York Herald Tribune, a Emily Genauer. Quando ela viu o trabalho do seu pai. Eu não sei se foi ela, porque a Emily Genauer era uma das mais importantes críticas de arte norte-americanas, né? Era a crítica do New York Herald Tribune. Ela Sim. fez uma crítica maravilhosa da exposição do MoMA, mas isso são 15 anos antes, né? Então, essa referência que você falou é sobre Guerra e Paz, não é? É. Então, 15 anos depois, eu não sei quem seria que teria dito isso, porque tem um volume caudaloso, né, de fortuna crítica sobre Guerra e Paz. São páginas e páginas e páginas, né, que se escreveram sobre Guerra e Paz. Então, esse texto em particular, não está me ocorrendo quem foi o autor, não. Sim, e o mural mede 14 metros e meio, quase, por 10 metros e 66, né? Só para dar uma ideia para as pessoas que estão nos acompanhando, é uma superfície maior que a superfície do Juízo Final de Miguel Ângelo, que está na Capela Sistina. Sim. E o seu pai declara em 57 que foi sua melhor obra e a dedica à humanidade. Isso. Ele falou isso para a agência Reuters, numa entrevista. Então, aí quando você chega em 1967, você vem convidado pela PUC para implementar o departamento de matemática. Isso mesmo. E de repente você é confrontado com o trabalho que o seu pai fez. Não de repente, não. Eu levei 13 anos para. Eu levei 13 anos, Julieta, só voltado para matemática, né, sem pensar muito em Portinari. Somente ao cabo desses 13 anos, ou seja, em 79, né, é que eu vou sentir essa necessidade urgente, imperiosa, né, irresistível
de me dedicar a esse trabalho que eu faço até hoje, né, do E projeto. aí você abre o Solar, aliás, o projeto Portinari no Solar Granjan, lá na PUC. Isso, não foi lá que começou na Ok, Fundação Rui Barbosa, na casa de Rui Barbosa, em sim. Botafogo. Nós ficamos um ano na casa de Rui Barbosa e somente no ano seguinte é que nós fomos lá para o Solar Granja de Montigny. Em 1980, então. É, 1980, exatamente, é. Mas eu passei 13 anos totalmente mergulhado na matemática, né. Eu estava há 10 anos no exterior já, 6 anos na França, 4 nos Estados Unidos, e morto de saudades do Brasil, né, sem saber como voltar, quando chega essa carta da PUC me convidando para voltar e ajudar a criar o departamento de matemática da PUC, né, que na época quem fez esse convite foi meu querido amigo Antônio César Olinto, que era o diretor do Instituto de Matemática da PUC. Né? Aí eu voltei com mais 3 colegas que também tinham terminado seus doutoramentos nos Estados Unidos, e nós aí nos demos a mão para fazer o departamento de matemática. No ano seguinte eu era chefe do departamento, eu tinha 29 anos, e aí fiquei 13 anos totalmente dedicado, né, à matemática, até sentir essa necessidade, né, de criar o projeto Portinari. E em 1968, o Museu Casa de Portinari, em Brodowski, Isso, começa, né, e isso, é oficializado pela Condefat em 1970. É uma casa onde ele cresceu, isso, passou a infância e a juventude, isso, com os isso, alicerces de 1900, ainda na época que seu avô, né, isso, seu seu Batista. Batista, eh, construiu e que foi desordenadamente toda aumentada, né? Assim, Isso mesmo, foi aos pouquinhos, foi sendo remendada, né? e esse foi o primeiro passo para oficializar, né, a coleção, ou então documentar o trabalho que ele havia feito, é isso? Ou como é que aconteceu? Depois, isso foi Você está anterior. do projeto Portinari ou do museu lá de Brodowski? Primeiro foi o Museu de Brodowski, depois veio o projeto Portinari, vocês começaram a trabalhar juntos. Isso. Não, a gente não trabalhou juntos, não. O projeto Portinari tem uma missão diferente da do Museu Casa de Portinari, né. O Museu Casa de Portinari é uma coisa, assim, extraordinária, eu recomendo com todo o meu coração, fazer uma visita lá. É muito próximo de Ribeirão Preto, né, e você tem transporte fácil para Ribeirão Preto, mas é uma experiência tão emocionante que você não vai esquecer nunca, se você visitar o Museu Casa de Portinari, lá em Brodowski. Tem toda aquela singeleza, aquela pureza, né, da nossa vida de interior, né, do interior do Brasil, que é de uma riqueza extraordinária. Eu diria até que é uma mistura entre essa singeleza e a mais alta sofisticação técnica, porque é quase que você poderia dizer assim, é uma mistura entre uma cidadezinha de interior e Berkeley, porque eles têm lá a diretora do museu, que está há 30 anos à frente do museu, Angélica Fabre, e a equipe dela são de uma competência assim a toda prova e se valeram dos recursos tecnológicos mais modernos, né, para esse museu. Agora, ele conservou todas as características do tempo que eu era criança. Por exemplo, a minha avó gostava muito de flores, né, de rosas, então o canteiro de rosas dela está lá absolutamente preservado, né? Tem um canteiro, inclusive, que com as plantas está escrita a palavra Dio, né? Deus em italiano, né? Sim. Que é uma coisa também muito curiosa, porque você tem um artista de esquerda que pintou pintura sacra com um fervor assim quase místico, né? O Portinari, o que ele nos deixou em termos de obra sacra, fez com que o historiador de arte, pintor também, Israel Pedrosa, dissesse que, por exemplo, o altar da Igreja da Pampulha é a obra sacra mais importante do século XX, em termos mundiais, né? E que a obra sacra de Portinari é certamente também a obra sacra mais importante do século XX. Quando você pensa nas duas vias sacras, né? A via sacra da Igreja de Batatais e a via sacra da Pampulha, quando você pensa nas inúmeras vezes que ele pintou o Cristo,
que ele pintou todos os santos, que ele pintou cenas bíblicas, que ele pintou a Santa Ceia, né, que ele pintou Jesus com os apóstolos. Você tem um conjunto de obra religiosa absolutamente notável, né, e que não é tão conhecido assim, eu acho que como deveria ser. Porque o Agora, eu Portinari, achei interessante que ele, para a sua avó, né, a Capela da Nona, ele tivesse pintado os afrescos usando o rosto dos amigos e da família. da família, não é? Porque ela era uma paixão, né? A avó dele e ele tinham uma relação tão amorosa, a gente vê nas fotografias dos dois, havia uma ternura imensa circulando entre os dois. E quando ela ficou bem velhinha, ela quebrou a perna, quebrou o fêmur. E lá em Brodowski não tinha recursos médicos, não tinha nada, então ela ficou praticamente entrevada numa cama e caiu em depressão porque era muito religiosa e não podia mais ir à missa na igreja, né? E aí meu pai falou com ela: Olha, nona, você não fica assim, não, que eu vou fazer uma capelinha para você aqui no seu quarto. E ele fez a capelinha em que os santos e as santas eram os netos e as netas dela, né? Inclusive bisneto, porque eu posei para o menino Jesus, que está no colo do Santo Antônio. Minha mãe Muito posou para lindo, Isabel, a tia Olga posou para Nossa Senhora, muito a tia lindo. Rita posou para Santa Luzia. Enfim, você imagina a emoção dessa velhinha acordando de manhã e se encontrando nessa capelinha onde os santos e as santas são os netos e as netas e os bisnetos, né? Sim. Isso está lá até hoje e é muito emocionante essa visita. E agora o Centro Cultural, lá no Cosme Velho, Então, isso a aqui, Casa de Candinho. eu estava hoje falando sobre isso, viu, Julieta? Hoje mesmo, porque ressurgiu um sopro de esperança, né? A gente tinha mais ou menos jogado a toalha com relação a essa casa, devido à dificuldade de conseguir patrocínio, né, para restaurá-la e para mantê-la como um centro de arte, educação e cultura. Eu tinha praticamente desistido, né, depois de lutar quase 20 anos, né, para que a gente conseguisse restaurá-la e transformá-la nesse centro de arte, educação e cultura. E aí, de repente, renasceu essa esperança toda com o novo prefeito, né, Eduardo Sim. Paes, que é muito sensível, né, à arte, à cultura e tem paixão pelo Rio de Janeiro e tem uma consciência, né, do valor simbólico, né, do patrimônio que a gente tem ali, né, Valor histórico, né? histórico imenso, né? É. Ali se reuniram Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Villa-Lobos, Oscar Niemeyer, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, né? Todas as noites aquela casa E, era e o estúdio foi projetado pelo amigo dele, Oscar Niemeyer, por também, né? Oscar Niemeyer, o estúdio para fazer o painel Tiradentes, né? E a gente fez um levantamento e constatou que ele fez mais de 1.200 obras naquela casa, né? Nós moramos lá de 43 a 50. Eu fui O apartamento na Avenida Atlântica era também? esse nada restou daquilo ali, Em né. que época que vocês moraram lá? De 50 de 50 até a morte dele, 50 a 62, a gente E morou ele pintou Guerra e Paz no ali. apartamento Ele pintou Guerra e Paz num galpão da que foi TV Tupi? exatamente, era um galpão da TV Tupi do Assis Chateaubriand, que era muito amigo dele, né, dos Sim. diários associados. Era na Botafogo, na rua Paulino Fernandes. Eu tenho E umas fotos ótimas, né, dele é, pintando. O Bianco, que era o assistente dele, nos deu um depoimento de 7 horas de duração, e que você morre de rir em algumas passagens, porque ele fala assim: fazia 45 graus naquele galpão, nós quase morremos. Ele fala, Bom, agora, algumas perguntas mais, assim, para. assim, Tem o Mestiço, que ele pintou, que foi uma obra, vamos dizer assim, chave também para a Semana de Arte de 22, não, 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 ou não, aí não não? tem nada a ver com 22. 22 ele era um garoto, ele tinha 19 anos, estava Sim, mas estudando, não quer dizer nada, pode pintar também, né, em como 22. assim? No- Ele teve alguma influência porque vocês estão abrindo a exposição no Music Experience Sim, em janeiro de 22, isso. durante a Semana de Arte de 22.
Eu te mandei o teaser, não mandei? Portinari para Todos. Isso, exatamente. Isso. Então, e aí a gente pensa em algumas obras como O Mestiço, os ciclos econômicos brasileiros, que se encontra no antigo prédio do Ministério da Educação e Saúde, a Descoberta das Américas, que eu já Isso. mencionei antes, o Descobrimento do Brasil, que foi aberto ao público durante 4 horas, apenas 4 horas, no Salão Nobre de Reuniões, lá do Banco Central, Isso. em 2016. Como é que vocês vão juntar todas essas obras para a exposição no MIS e como é que vocês vão fazer os paralelos, mesmo com a jovem, sendo ele jovem É. e Não, isso é uma ótima pergunta, Julieta, ótima pergunta, porque o formato que essa exposição terá não é o formato tradicional de uma exposição, não é? Vai ter o formato que foi consagrado pelo Atelier des Lumières de Paris, que fez aquelas grandes exposições do Van Gogh, do Klimt, né? Que são exposições não de originais, mas são exposições de alta tecnologia, são exposições imersivas, interativas, digitais. Então, nós vamos usar o que há de mais moderno na tecnologia para mostrar o Portinari, não somente o Portinari monumental, mas o Portinari de corpo inteiro. Né? Como nós temos as 5.400 obras, todas digitalizadas em alta resolução, você, com essas ferramentas tecnológicas modernas, você vai poder lançar mão de tudo isso, né, para fazer uma imersão realmente. Você vai entrar dentro desse espaço e você vai beber, respirar, comer Portinari por todos os poros, né? aí eu entro na atualidade com a preservação digital, que é algo pioneiro que você começou com o INPE. Foi, nossa, você tá muito bem informada, Julieta. Então, e aí você começou usando para Bumba Meu Boi, não é? Que Isso a imagem mesmo. foi digitalizada em tamanho gigantesco, 100 vezes maior, de 1:100, com equipamentos de satélites. E por que É, que você resolveu? Isso é o matemático vindo lá da. eu acho que sim, né? Porque Ah, e uma aflição muito grande, você vai compreender num instante. A gente tinha percorrido o mundo inteiro fotografando a obra de Portinari, né? E o que resultou disso, quer dizer, o único registro visual colorido da obra completa de Portinari estava em slides, né? Nós fotografamos e cada fotografia deu origem a um slide. Ora, nós sabemos que o slide é uma reação química em andamento, é uma catástrofe, né? Ele é altamente perecível. Ao longo do tempo, aquelas cores ali vão todas migrar para o cor-de-rosa. Você vai perder o cromatismo, vai perder, inclusive, a definição geométrica também. Não é? Então, nós ficamos nessa aflição de como que a gente iria preservar o único registro visual da obra completa de Portinari, que era essa coleção de 5.000 slides. E aí nós nos defrontamos com o fato de que não havia um único scanner em todo o Brasil. Eu me lembro que uma das primeiras obras que nós escaneamos, nós usamos um scanner da IBM da Venezuela. Não tinha, né, nada. E aí me ocorreu que o único lugar que trabalhava com imagens digitais naquela época era o INPE, que trabalhava com imagens meteorológicas que chegavam de satélites. E e a aí gente eu está em que ano? e nós estamos falando de 1980, por aí, 80, 85, né? Então, eu fiz contato com os colegas da área de processamento de imagens do INPE, né? O Nelson Mascarenhas, o Luiz Alberto Vieira Dias, que estão naquela foto que você se refere aí, que tem aquele Sim. meu boi no fundo, né? Você vê que aquele equipamento todo enorme que você vê ali atrás na foto, hoje cabe dentro de um iPhone. A tecnologia foi uma coisa fascinante, a gente acompanhou. Nós temos a mesma idade, o projeto Portinari tem a mesma idade que a indústria de microcomputadores, que as bases de dados, que os scanners, que a internet. Quem é que ia imaginar que ia surgir uma coisa como a internet? Nós estávamos falando, que nem eu estou falando com você aqui agora, você em Zurique, eu aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, aquele sonho da gente levar Portinari a todos, né? Portinari para todos, como você falou, ia se tornar possível com a tecnologia. E aí, em 1990, você implementa o projeto Pincelada.
Aí já é a questão das obras falsas, né, foi um grande drama que a gente viveu ao longo de toda a nossa história e que continua vivendo, que são gangues de falsários, né, que se apropriam de obras de Portinari e iludem pessoas, né, vendem obras falsas. Isso é uma guerra que a gente empreende contra essas gangues desde o primeiro dia do projeto Portinari. E, como nós estamos numa universidade em que há vamos dizer, uma excelência em ciência e tecnologia, né? Os departamentos de informática, de matemática, de física, as engenharias, eu estava permanentemente, até porque, como você sabe, minha origem, meu DNA está aí, né, na matemática, Sim. então eu frequentava diariamente, né, meus colegas. E aí surgiu a ideia da gente procurar uma outra solução, uma outra forma de identificar obras falsas, né? Porque até então as obras falsas eram identificadas de duas maneiras principais, né? Uma era o olho do perito, aquela pessoa que estudou aquele pintor a vida toda e que olhando para uma tela ele é capaz de dizer se é verdadeiro ou falso, mas Ou uma isso macrofotografia das amostras das pinceladas. não, isso já foi a solução moderna, né? Quer dizer, eu mencionei duas vertentes primeiro. Uma é Sim, o olho do perito, né? Que falha muitas vezes. Você sim. tem casos históricos, né? De falhas de obras que eram falsas e que o maior perito naquele pintor as declarou verdadeiras, como é o caso do pintor holandês Vermeer, né? Que teve um falsificador chamado Van Meegeren, que iludiu todos os laboratórios da Holanda e todos os peritos. Né? E a outra vertente que eu quero me referir são os exames físico-químicos, né? Quer dizer, você examinar o pigmento, você examinar o suporte, Sim. basicamente é uma contradição. Você chegar a algum elemento ali que não existia na época do pintor, por exemplo. Na base da alquimia. Mas os falsários são muito espertos, né? Eles não vão fazer um erro grosseiro, eles vão fazer de uma forma que você não detecte, né, essas contradições. E aí nós pensamos, vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Esquece o olho do perito, esquece a fisicoquímica, vamos olhar para a informação, vamos olhar para a morfologia da pincelada. Qual é a informação que tem ali e qual o tratamento que a gente pode dar a esta informação para que ela se transforme quase que numa impressão digital do artista, que aí seja inconfundível, né? E aí surgiu o projeto Pincelada, que até hoje a gente continua lutando, né, para chegar a um algoritmo mais eficiente possível, né? E como é que você coloca isso no programa AutoClass da NASA? Então, aí foi um colega da matemática, um colega ucraniano, o George Svetlichny, né, que me trouxe um artigo da revista Science que falava de uma coisa fascinante, que era um satélite artificial chamado IRAS, né, Infrared Astronomical Satellite, né, IRAS, as iniciais, que foi lançado ao espaço para fazer o mapeamento do céu na região do infravermelho. Então, ele ia fazer a captura do espectro infravermelho dos astros, né? E quando esses dados todos voltam para os astrônomos, eles chegam a uma inconsistência e eles não sabem decidir muito bem o que fazer com aqueles dados. E naquele momento surge um software, né, um aplicativo de inteligência artificial criado pela NASA chamado AutoClass, que consistia em você classificar automaticamente coleções de objetos. E eles submetem esses dados, né, esses espectros de infravermelho dos astros, ao AutoClass, e o AutoClass, então, descobre uma nova classe de objetos celestes. E aí sai na revista Science, né, programa de computador descobre nova classe de objetos celestes. Então, o Jorge, meu colega, me trouxe esse artigo, eu fiquei fascinado com isso e falei, olha, quem sabe a gente não pode usar o AutoClass para classificar nossas pinceladas. Aí escrevi para a NASA e, milagre, né, a NASA nos deu autorização de usar o software, nos enviou o AutoClass, né, e nós passamos, então, a utilizar o AutoClass para estabelecer classes, né, de pinceladas, e quando você estivesse diante de uma obra falsa, isso seria detectado. Né? Então, E aí você vai em 93 e apresenta o projeto à Cambridge University. em Cambridge, na Inglaterra. Né? Tem os dois É, Cambridge dos Estados Unidos, onde eu não, estudei, em, e tem Cambridge inglês. em 93.
93 a gente apresentou, não somente eu, mas meus colegas da informática e da matemática, nós fizemos um grupo de pesquisa e fizemos um paper que foi bastante original, né, que foi apresentado naquele momento nesse congresso internacional em Cambridge. E agora você fala de squares ou pixels quando você aumenta em milímetros essas pinceladas? Não, a gente normalmente, quando a gente se refere a imagens digitais, a gente fala de pixels. Certo. Pixels, que é a unidade, né, do pixel. Inclusive tinha um desafio muito grande no início também, que ninguém sabia responder. Eu fui à Kodak em Rochester, fui Sim. ao Museu Internacional da Fotografia, fui à Polaroid em Boston. Os pesquisadores não sabiam responder uma pergunta muito simples, quer dizer, quantos pontos você teria que amostrar num slide para que você tivesse a informação toda. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você amostrar pontos demais, você vai estar falando de artefactos da emulsão do filme fotográfico que nada tem a ver com o que foi fotografado. E se você amostrar pontos de menos, você perde informação. Então, é claro que tinha uma área aí ótima, né, que seria a área em que você só retiraria informação, e toda a informação. Mas levou-se vários anos para chegar à resposta, que era muito simples, eram 100 pixels por milímetro. Se você conseguisse capturar 100 pixels por milímetro, você estava capturando toda a informação que tinha naquele slide e não mais que a informação. Agora, você toca num ponto que eu gostaria de explorar, porque eu fiquei muito curiosa, que é a forma como o seu pai trabalhava fotografia. A fotografia? Por que é que ele gostava da fotografia e como que ele usava a fotografia para o trabalho dele? Não, deve haver algum equívoco aí, Julieta. Eu não me lembro dele usar fotografia, nem de ele gostar de fotografia. Ok, então ele se deixa ser fotografado, ele gosta de ser fotografado, como Não, é? não me chama atenção isso não. Não vi isso em lugar nenhum. Você tem um arquivo com muitas fotografias do seu pai, certo? Mas é porque ele era uma pessoa pública, né, então evidentemente em qualquer lugar que ele ia, ele era muito fotografado, né. Acho que Sim, é tão simples quanto isso, né, não porque ele gostasse de ser ok. fotografado. E era uma figura polêmica? Eu acredito que qualquer pessoa, né, que chegue à dimensão que ele chegou é polêmica, né, porque o Tom Jobim, inclusive o Tom Jobim dizia uma coisa muito bacana, o Tom Jobim dizia assim: "No Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal". Né, você sabe dessa frase do Tom Jobim? Infelizmente, né? Então isso tem muito a ver também com o Nelson Rodrigues, né, o Nelson Rodrigues falava muito do nosso complexo de vira-lata, né. Então, isso tudo cria uma coisa que é a diferença dos Estados Unidos. Olha, eu tenho muitas restrições aos Estados Unidos. Eu morei lá 4 anos, conheci muito de perto, né, aquela sociedade, mas tem coisas que eu admiro muito ao mesmo tempo, né. E uma das coisas que eu admiro é que se alguma pessoa se sobressai, por mérito, né, por seu talento, ninguém tenta destruí-la, ninguém tenta puxá-la para baixo. Ao contrário, as pessoas tentam imitá-la, tentam fazer a emulação daquele sucesso, né? Já no Brasil é o contrário, é o que o Tom Jobim falou mesmo, sucesso é uma ofensa pessoal. Então, quando você diz que Portinari foi polêmico, o que nós estamos querendo dizer com isso é que ele foi muito atacado e muito invejado também, né? E atacado muitas vezes de formas muito desonestas, muito desleais, né? Com muita fake news, né? Para usar o termo de hoje, né? Isso aí Sim, nós temos todo um arquivo no projeto Portinari que é eu fiz gigantesco. questão de criar, né? Que é sobre essas fake news, né? Coisas assim absolutamente absurdas, né? Que foram ditas a respeito dele, inclusive por pessoas renomadas, respeitadas na academia e na crítica de arte e na história da arte, né? Coisas absurdas que foram ditas. Eu tenho exemplos para citar, né? Mas isso também não deve nem nos chocar muito e nem ocupar muito do nosso tempo, porque isso não tem a menor importância, né? Porque a permanência
de um grande gênio, ela é absolutamente líquida e certa, né? Então, não serão coisas desse tipo que vão afetar a mínima, né, com relação à sim. trajetória futura daquela pessoa, né? E aí, você se tornou o embaixador da obra dele. Não, quem sou eu, Julieta? Eu não sou embaixador, eu sou ainda um auxiliar de secretaria. Com todas essas conquistas e descobertas, e agora, Eu 2 adoro a risada. projetos importantes, né, que é o Centro Cultural, que, tem vamos dizer assim, um objetivo bem ambicioso e devido, né, à sociedade. eh Como é que você, se colocaria, vamos dizer assim, dentro dos próximos anos, além desses 2 projetos, tanto do Centro Cultural lá Cosme Velho, a Casa do Candinho, e a exposição em janeiro, E tem as 2 exposições de Guerra e Paz também, né, a de Roma, sim, da que China. vai viajar, não é que Isso. A ONU nos autorizou novamente a ficar com a guarda de Guerra e Paz. Isso é uma notícia extraordinária, né. Eu fiquei, assim, evidentemente muito muito feliz, muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo muito surpreso, porque quando a ONU nos deu a guarda de Guerra e Paz, né, havia um motivo também para isso, que é que eles estavam em reforma, né, sim. toda a sede da ONU estava numa reforma profunda e tinham que retirar as obras de arte. Então, é compreensível, né, que eles tenham concordado, né, em que a gente ficasse com a guarda. Mas agora não existe isso. Agora é uma questão simplesmente de confiança por parte deles, né, no nosso trabalho, né, na nossa responsabilidade, né. Então a Guerra e Paz segue primeiro para Roma e depois, Isso. embaixada ou brasileira? Não, 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 a embaixada nem cabe Guerra e Paz, Julieta. Ok. Para onde? A gente está ainda decidindo qual é o espaço em Roma, né. Sim, Existem 2 candidatos, que é o Palazzo Barberini sim, e Terme Diocleciane, que é um lugar maravilhoso também, né. E na sim, China é um lugar, assim, de sonho, porque é o Museu Nacional da China, na Praça Celestial da Paz. maravilhoso também. Esses são os projetos, né. Agora, é claro que quando você me pergunta, o que resta fazer, né, o que o projeto Portinari ainda tem como missão, eu Tem diria muito que trabalho pela frente. tem muito, muito trabalho, mas muito trabalho mesmo, né, porque a gente elegeu as crianças e os jovens, né, como nossa prioridade máxima. Então, o educativo do projeto Portinari, você vai ver, por exemplo, essa exposição em São Paulo, em janeiro, o educativo que nós vamos colocar lá, junto com o próprio educativo do Museu da Imagem e do Som, né? Porque é nossa prioridade. A gente acredita que a mensagem de Portinari, a mensagem ética, humanista dele, que passa não só pela sua pintura, mas pelos seus poemas, pelos seus escritos, pelas suas cartas, né, por tudo que nós temos de documentos, esta mensagem é aquilo mais importante que a gente poderia transmitir para os nossos filhos e para os nossos netos, nesse mundo tão convulsionado, né, pela violência, pela falta de significado, né, por se atribuir importância a coisas que não são importantes e não se atribui importância às coisas que são importantes, né? Nós temos que modificar isso, né? É como disse meu pai numa entrevista, né, nos anos 50, ele diz assim: o homem, o ser humano, né, hoje em dia seria mais politicamente correto falar o ser humano, mas ele falou: o homem merece uma existência mais digna. Minha arma é a pintura. Né? Eu acho que nós podemos dizer isso hoje em dia. Né? E a nossa arma agora é o legado dele. Né? Levar isso para as crianças. As crianças têm uma aptidão impressionante com relação às imagens, elas têm essa aptidão de absorver e de compreender e de perceber aquilo que uma imagem transmite, né? E a gente tem tido prova disso em todos esses momentos que a gente está com eles no educativo, a gente tem demonstrações desse tipo. Eles percebem coisas nas obras que às vezes nem nós adultos percebemos. Eu acho que terminamos por aí. Amém. Muito bem, Julieta, muito parabéns pela sua pesquisa, viu? Eu vi que você conseguiu fazer um cabedal de conhecimento aí invejável, viu? Fiquei impressionado. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você e a Maria andam, há Muito anos
investindo e todas as conquistas que vocês têm feito e a grande responsabilidade que vocês têm com relação ao trabalho junto à sociedade brasileira. Thank you so much. Meu querido, obrigado por essa oportunidade também de falar com você aqui e obrigado às pessoas que estão conosco aqui também. E eu estou à sua disposição sempre, viu, Julieta? Qualquer coisa que você imagine aí que a gente possa fazer para dar continuidade a esse encontro de hoje, estou às ordens. Obrigada. Igualmente, nos mantemos em contato. Beijos. Grande beijo para você. Bom fim de semana. Isso foi por hoje. Agradecemos a participação de nossos amigos na plateia. Na técnica, Luísa Rocha. Na edição, Amanda Martinelli. Gratidão por ter nos ouvido e até a próxima.